Eu quero ler com vocês Juízes 7, do 9 ao 15. Porque eu não quero contar apenas uma história. Para vocês terem conhecimento da palavra de Deus. Não. Por isso que eu li Romanos 15, 4 primeiro para vocês, que não é a base da bíblica para o nosso tema dessa noite. Mas que possamos entender, em Romanos 15, 4 fala: tudo quanto no passado foi escrito, tudo, irmãs, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, para que tenhamos o quê? Esperança. Então, às vezes, nós lemos algumas histórias bíblicas, e se nós não temos um discernimento espiritual, nós achamos que é apenas uma história, apenas conhecimento do povo de Israel. Não, não é. Não é. Paulo dizia que essas coisas que aconteciam, elas foram escritas como advertência para nós, nesse tempo, porque já é o findar dos dias. Então vamos ler Juízes 7, do 9 ao 15, que diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Purá, e ouça que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Purá. Os midianitas, os malequitas e todos os povos do Oriente cobriu o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos medianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato deste sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levanta-se, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas mãos de vocês. Glória a Deus. Irmãs, antes de nós voltar um pouquinho sobre o que eu quero ministrar nessa noite, eu quero só contar um pouquinho, até chegar rapidamente aonde eu li aqui 7. A palavra fala que os filhos de Israel fizeram mal ao Senhor. E durante 7 anos, eles estavam sob o domínio de quem? Dos medianitas. Tudo que eles plantavam, semeavam, tudo, os medianitas iam lá e roubavam. Tudo. E a palavra fala que os filhos de Israel, eles clamam ao Senhor. E o Senhor manda um profeta para falar com eles. E o profeta diz assim para eles, eu estou parafraseando, tá? Para ser rapidinho aqui. Olha, eu levei os pais de vocês do Egito, da escravidão. E vocês estão aqui e estão adorando a outros deuses, os dos amorreus. Mas, irmãs, o nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que a partir dali,
que aquele profeta fala àquele povo, a palavra fala que um anjo do Senhor aparece próximo aonde estava Gideão. E ali, quando ele chega próximo de Gideão, ele observa Gideão malhando trigo no lagar. Irmãs, aquele povo de Israel só estava passando por aquela situação por causa dos problemas que eles mesmos tinham gerado, que eles mesmos tinham causado. E embora Deus faça isso por misericórdia, muitas vezes existem alguns problemas que nós estamos, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, são problemas que nós mesmos plantamos. Muitas vezes, situações que poderiam ser evitadas. Muitas vezes nós estamos clamando para que Deus resolva problemas que a gente nem precisaria estar passando. Pela nossa infidelidade, pela nossa desobediência, pela nossa falta de atenção. No entanto, a boa notícia é que mesmo quando nós não somos fiéis, a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel. Quando aquele povo, ele decide se arrepender e clamar a Deus, Deus decide intervir. E eu gostaria, sabe, irmãs, que nessa noite a gente pudesse observar Gideão como um instrumento como que Deus escolheu. Ele fala a Gideão: não te enviei eu, o Senhor está dizendo, eu te escolhi, eu estou enviando você. E o que é que Deus viu em Gideão, irmãs? Quando Gideão faz a seguinte pergunta: o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Nós temos aqui o clamor de um homem inconformado, de alguém que praticamente está dizendo ao anjo do Senhor: cadê aquelas manifestações sobrenaturais na minha geração? O que é feito aquele mover de milagre na geração de Moisés? Cadê aquela unção de conquista, geração de Josué? Irmãs, basicamente, Gideão estava dizendo assim: eu sei que o Senhor é Deus de intervenções e eu não aceito viver sem elas. Ele entendia isso. E por mais que eu comece falando para vocês, colocando aqui por causa do povo de Israel, que estava passando por uma situação que eles mesmos plantaram, eu não estou falando de Gideão, falando de um povo em geral. Tem um segredo nesse olhar de Gideão com o Senhor. Porque mesmo ele estando ali malhando o trigo, eu imagino ele falando: Senhor, você é o Deus de Moisés, o Deus de Josué, Senhor, faz alguma coisa. Eu não preciso estar passando por isso. Ele acreditava nas intervenções que Deus podia fazer. Algo, irmãs, que nós precisamos cultivar no nosso coração é o anseio pela manifestação sobrenatural de Deus, da intervenção de Deus. Porque muitas vezes, irmãs, nós desanimamos sim. Vem o cansaço, vem a tristeza, não é fácil. É muito fácil, como eu falei, é muito fácil quando está do lado bom. Quando está passando pela luta não é fácil, é difícil.
Como eu falei, falando com aquela irmã nessa manhã, depois que eu parei de falar com ela, eu parei assim, pô, eu já me vi nesse lugar. Não é fácil eu falar, sai. Não é fácil. Mas, Senhor, que você seja o Senhor, o Espírito Santo, que pegue pela mão e puxe. Porque não é fácil. Muitas vezes, sabe, irmãs, eu vejo mulheres conformadas, que não anseiam por aquilo que Deus pode fazer. Não desejam o sobrenatural. Ficam conforme, sabe, aceitando aquela situação. Não é sobre você estar passando por aquela situação e você, Senhor, está difícil, não é sobre isso. Mas nem sequer ansiar, desejar o sobrenatural de Deus. Se conforma com aquela situação. Não. Gideão, com aquela situação que ele estava vivendo, ele não estava conformado, não. Estava na luta, estava. Mas ele não se conformava com a situação que ele estava. Ele sabia que existia um Deus que podia intervir na situação que ele estava. E ele tinha um desejo no coração. Aí eu lhe pergunto nessa noite, como está esse desejo por uma intervenção do Senhor? E isso foi falando muito comigo, sabe, irmãs? Porque daí eu fui orando com algumas coisas, orando ali, orando. E eu pensei, meu Deus, eu me coloquei nesse lugar de não buscar uma intervenção sobrenatural. De limitar o que o Senhor faz. Sabe, dizer assim, Senhor, faz dessa maneira. Senhor, quem sabe o Senhor faz isso? Sabe quando tu ora já direcionando o que tu quer? Senhor, eu oro por isso. Ai, Senhor, faz isso. E o Senhor falou assim, ei filha, anseia o meu sobrenatural. Anseia meu sobrenatural. Muitas vezes, irmãs, é esse desejo, sabe? Esse desejo de querer o sobrenatural de Deus é a razão pela qual vai acontecer. Deus não responde necessidades. Deus responde fé. O homem, ele não é salvo porque precisa ser salvo. O homem, ele é salvo quando ele crê na salvação que Deus lhe disponibiliza. A nação de Israel não ia viver um livramento ou uma intervenção apenas porque precisava. Era necessário que agisse fé ali. E a primeira coisa que nós podemos destacar em Gideão é que esse desejo do coração dele, essa conversa dele com o Senhor, com o anjo do Senhor, é uma manifestação de fé. Porque fala que ele faz prova com o Senhor, mas o Senhor também faz prova com ele. Ah, tira lá o santo dos teus ídolos do teu pai. Ele também exige algumas coisas do Senhor, de Gideão. Assim como ele exige do Senhor, o Senhor também exigia dele. Lá em Hebreus 11:2 fala que Gideão, ele entra para a galeria dos heróis da fé. Então, há um clamor pela intervenção de Deus, um anseio de experimentar mais da manifestação do Senhor e do seu poder. E eu quero destacar algo muito importante. Eu imagino o anjo do Senhor, ali próximo, olhando o Gideão, malhando o trigo. Muitas pregações, muitos relatos, história, fala que estava ali por medo. Ok, mas para mim, que homem inteligente. Gente, sabe, é muito inteligente. Porque ele sabia que ele não podia fazer isso lá fora, porque senão o quê? A comida dele ia ser roubada, o trigo seria roubado. Então não é só medo, existe uma inteligência ali. Porque o medo, irmãs, o medo paralisa. Quando a gente está com muito medo, você não avança. Então eu não vejo só Gideão com medo ali.
Eu vejo Gideão com inteligência. Eu preciso fazer nesse esconderijo aqui, lagar, porque aqui eles não vão ver e eu vou ter alimento. Aí eu imagino o anjo, o Senhor, observando. Meu Deus, que homem. Que homem. Eu imagino a observação do aquele anjo observando Gideão. Sabe? Malhando trigo ali, escondidinho. Era uma vigilância, irmãs. Porque o inimigo ele era muito superior. Eles tinham armamentos, eles tinham muitos homens. Então era muito inteligente ele tentar poupar o material, sabe? Aquele material da colheita, fazendo o que? Isso escondido. Aí, olha a cena. O anjo ali do Senhor, Gideão ali, escondidinho, malhando trigo. E de repente, ele fala: homem valente. Eu imagino o Gideão pensando assim: o que esse anjo viu em mim? O que esse Senhor viu em mim? Ser humilde, irmãs, não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Sabe? É sair do centro. O Senhor está dizendo para ele: não importa se você dentro da tua família, você se acha menor, Gideão. Eu estou contigo. Sabe que lá no retiro, nós finalizamos o domingo sobre o entendimento, o verdadeiro entendimento da nossa identidade. Que nós não podemos olhar apenas para a nossa própria limitação, mas para aquilo que Deus fala ao nosso respeito. O cuidado do Senhor despertando o olhar de Gideão, homem valente. Ele queria aquele anjo que Gideão olhasse, que Gideão se olhasse. E não que ele se olhasse como um homem, o menor da sua família, o mais improvável. Gideão, olha para onde tu está. Olha o que tu está fazendo. Tu está malhando ali trigo. Já está fazendo algo para o teu povo. Você por si já é um homem valente, porque você está lutando pelo seu povo, sabe como? Querendo alimentar. Esse inconformismo de Gideão, esse anseio por mais. Ele dizia: cadê as maravilhas que nos contaram os nossos pais? Gideão não queria só um relacionamento com Deus, aquela conversa com o anjo do Senhor. Ele queria que acontecesse o que ele ouviu falar. O que nós temos pedido nesse tempo, irmãs? O que nós temos falado com o Senhor? Se conformado com aquilo que tem acontecido? Com o cenário que você está? É muito fácil, muitas vezes, nós estamos dentro de uma situação, de uma luta, e nós nos conformar. Gideão, dentro daquele cenário, quando aquele homem, aquele anjo do Senhor falou com ele, já começou, ele não se conformou. O que você tem feito diante do Senhor, se conformado com a situação? E o Senhor falou muito comigo hoje sobre isso. Porque às vezes a gente entra dentro de uma armadilha mental, sabe? E de se conformar com essa situação que nós estamos vivendo. E Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para crer que Ele pode fazer. Que Ele tem poder. E Ele pode fazer o sobrenatural. E para isso que Ele vem conversar conosco, irmãs. É isso que Ele quer que nós venhamos entender.
Crer que Ele pode fazer. Não desanimar. Não paralisar. Todos nós devemos ter um encontro pessoal com o Senhor. O encontro, aquele encontro, aonde você tem certeza de quem você é no Senhor, de quem Ele é verdadeiramente na tua vida. Não um Senhor de história, de milagres da irmã, os milagres que a pastora conta, ou o milagre da tua mãe, ou o milagre da tua tia, não. Deus, Ele não quer ser visto pelos milagres que estão ao teu redor, nem que passaram. Ele quer que você tenha experiência com Ele. E Ele te chama para esse tempo, para essa experiência, mesmo na situação que você esteja difícil. Mesmo que você esteja no lagar ali, malhando trigo, naquele lugar escuro, sem luz. Olha a dificuldade que ele estava naquele lugar. Não é fácil. Quantas vezes você se vê em lugar escuro, onde parece que nada brilha, aonde parece que não tem solução para aquilo que você deseja, não vê luz no fundo do túnel, como se fala, parece que a solução é tão distante. Como aquele homem se viu naquele lugar escuro, irmãs, com dificuldade, apertado? Uma coisa eu sei, ele não estava na casa dele esperando que alguém levasse comida para ele. Ele estava lá malhando trigo. Não só para ele, mas para uma família. Eu não sei como você está, mas não cruze os braços. Eu não sei como você está andando, mas não cruze os braços. Eu sei que deve estar difícil, eu sei que tem escuridão, eu sei que está pesado. Eu sei que é um lugar que você não gostaria de estar. Mas não para. Não pare e anseia o sobrenatural de Deus. Porque na hora certa, o Senhor vai intervir. Depois daquele clamor daquele povo, o Senhor mandou um profeta. E o Senhor mandou um anjo. E a partir dali tudo começou a mudar, irmãs. E Deus é tão maravilhoso. Por mais das provações que Gideão fala com Deus, como ele testa Deus, olha a paciência do Senhor. Ainda assim, depois ali, já separado daqueles 300 homens com ele, quando eu li para vocês, e eu quis marcar aquela leitura, irmãs, já estava tudo pronto, os 300 homens alinhados. O Senhor sonda o coração dele. Ele vê, ele está com medo ainda. Ele ainda acha que eu não vou fazer. Quantas vezes, irmãs, nos colocamos neste lugar? Você não fala, mas o Senhor vê o teu coração. Você não diz nada, vai até fazendo as coisas tudo. Fala, Gideão, escolhe aqueles homens assim, fala que eles têm medo, deixa isso para trás. Pega lá os 10 mil, leva lá para beber água. Tudo alinhadinho. E Deus vê no teu coração que ainda parece que falta, sabe? Você crê que vai fazer feito, que Ele é contigo, que você não vai sozinha, que não será com as tuas armas, será com as armas do Senhor que você vai vencer. Quantas vezes, irmã, nos colocamos neste lugar? E eu quero grifar bem essa palavra para vocês ali, porque o Senhor, Ele fala, Ele está com medo. Ele não pergunta se Ele está com medo, Ele vê que Ele está com medo. E é tanto Ele vê que realmente o Senhor fala, se ainda você tiver medo, desce lá. E Ele, claro que Ele foi, porque Ele tinha medo. Ele ainda achava que Deus não ia fazer, ou talvez faltava um pouquinho de fé. Ele desce lá. Aí está os homens lá, conta um sonho para o outro, interpreta o sonho,
Quando ele ouve aquilo aí, ele, já entendi, pronto, o Senhor é comigo. Quantas vezes colocamos neste lugar? Talvez hoje, ontem, após o retiro, você vem, o Senhor falou, Ele me respondeu, está tudo certo, uau, vai acontecer, realmente Deus está no controle. Mas hoje, agora, Deus está sondando o teu coração aqui. Ainda faltava mais uma palavra para te dizer, e eu te digo, irmãs, assim diz o Senhor, eu estou contigo. Assim diz o Senhor. Se faltava você ouvir nesse dia, nessa hora, eu estou contigo. Você não está sozinha. E você não vai precisar usar as tuas armas, porque eu vou intervir. Quando eu estava preparando assim, eu disse, Senhor, preparando, falando, filha, é essa palavra aqui, nessa parte aqui, é nesse versículo. Quando eu sondei o teu coração, filha, eu vi que tinha medo ainda. Quando eu sondei o teu coração ainda, e você ainda tinha uma pequena dúvida do que eu posso fazer. O Senhor é conosco, irmãs. Todas nós devemos ter um encontro com o Senhor. Todas nós. Buscar isso. Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero ter viver a sobrenatural contigo. Anseie por isso, irmãs. Experiência com Ele. Deseje isso. Eu lembro que um dia, a Raíssa, tinha uma escala, ela estava muito mal da garganta, ia ser um hino muito alto. Faz alguns meses isso. Não sei se foi não foi esse ano, foi ano passado. E aí, era um hino bem alto, Algo Novo, o hino Algo Novo, logo que lançou aqui na igreja. E aí ela saía naquele dia, estava com muita garganta, a sensibilidade muito forte na garganta. E muita dor, eu tinha orado com ela já de manhã, orado de tarde com ela. E ela, mãe, nada de acontecer, minha garganta não para de doer, assim. Então tu vai para o teu quarto e fecha, vai tu orar. Vai ver as tuas experiências com o Senhor. Não é pela minha oração que tu vai ser curada, é pela tua oração. Te fecha no quarto e vai orar. E ela fechou a porta, irmãs, e eu sabia o choro dela. Pedindo que sarasse a garganta dela. E eu disse, Senhor, que ela tenha as tuas experiências contigo, Senhor. Que ela não venha ser pela minha fé, mas pela fé dela. Que ela seria curada. Irmãs, e Deus fez. Deus selou as cordas vocais dela. Não basta, irmãs, nós temos a experiência da outra, o testemunho da outra. Deus nos chama para ter as nossas experiências. E Deus quer que você deseje. A conversa com Gideão era isso, ele desejava as experiências dele. Senhor, cadê o sobrenatural? Dos meus pais que aconteceram? Não, ele não queria. Só que fizesse, ele queria ter experiência com ele. Eu falei com Deus, Deus fez. Ele queria essa coisa, sabe, de conversar com Deus, de orar e acontecer. Sabe, quando você vai lá e ora e tem as respostas de oração. Era isso que ele queria. Nosso desejo, irmãs, de viver o sobrenatural no Senhor, atrai o mover do Senhor. Atrai. Quando o Senhor chama Gideão, ele não estava, esperando somente algo acontecer. Ele já estava envolvido ali no processo. Ele estava aqui fazendo o quê? Trabalhando. Fazendo algo pelo seu povo, lutando pelo seu povo. Ele já estava ali lutando já, para ter o alimento. Provendo o alimento. Talvez muitas vão dizer assim, pastor, eu também ando malhando trigo no lagar. Não está fácil, estou cansada, cansei. Cansa, eu sei que cansa, irmãs.
Eu tenho certeza que Gideão também estava cansado. Pelo ambiente que ele estava, pela situação, pelo cenário que ele também estava cansado. A limitação daquele lugar, a dificuldade daquele lugar. E a Bíblia fala que foram 7 anos. 7 anos, irmãs. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas 7 anos. Então não foi um dia, não foi uma noite. Foram muitos dias malhando o trigo naquele lugar. Eu sei que tem mulheres que também não estão paralisadas. Mas eu sei que você também não está bem. Que você continua orando, mas está cansada. Que você continua servindo, mas está cansada. Você continua lutando, mas está cansada. E é um cansaço que não é só do corpo. Quem dera se fosse só do corpo. É da alma. Gideão também estava cansado de viver o mesmo ciclo. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Plantavam e perdiam. Um esforço para manter alimento. Deus está vendo o teu esforço, irmãs. Deus está vendo o teu esforço. Ele não é em vão. Um cansaço emocional. De tentar e não ver o resultado. Mas exatamente no teu cansaço, o Senhor diz que Ele vai intervir. Irmãs, é exatamente nesse tempo de cansaço, que você está cansado, você fala, Senhor, eu estou indo, mas eu estou cansada, que o Senhor vai intervir. Ele só precisa que você deseje isso. Gideão não estava no auge, não estava forte, ele estava no limite dele. Deus não espera que você esteja forte. Ele entra exatamente quando você não aguenta mais. Quando você diz assim, eu não aguento mais. Que você depende da força dele, total. Aí que ele entra. Quando ele vê a tua dependência total nele. É como se você abrisse uma porta e dissesse assim, entra, Senhor. Entra, Senhor. Elias disse, já basta, quero morrer. E olha como Deus age, abrindo um parênteses aqui de Elias, né? Ele não dá sermão para Elias, ele não cobra Elias, ele não existe postura. Mas o que ele faz? Ele dá comida, descanso e cuidado. Ele diz, eu não aguento mais, vou morrer. Ele dá comida, descanso e cuidado. É isso que o Senhor te diz nessa noite, filha. Eu não vim para te culpar, nem para te condenar. Eu vim para te dar comida, descanso e cuidado. Deus trata o cansaço antes de tratar o chamado. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Existe um nível de cansaço nosso que só Jesus pode resolver. Tem mulheres aqui que não estão fracas, mas estão cansadas. Cansadas de lutar sozinhas, cansadas de tentar dar conta de tudo, cansado de fingir que está tudo bem. Mas Deus manda te dizer isso nessa noite. Você não precisa ser forte hoje. Você só precisa, sabe o quê? Se entregar para o Senhor. E dizer, Senhor, toma conta.
Eu quero viver o sobrenatural com você. No mesmo lugar, irmãs, que nós somos apertadas, vai ser onde o Senhor vai nos renovar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Estamos vivendo um tempo que existe muitas mulheres posicionadas, mas existe muitas mulheres desanimadas, cansadas. Ela sobrevive, não vive mais. E o Senhor não nos chama para sobreviver, o Senhor nos chama para viver. Vamos se colocar de pé? Ele não veio nessa noite. O Espírito de Deus não está aqui nessa noite para te cobrar nada. Nada. Ele não veio para dizer apenas: não desanime. Mas Ele vem para nos renovar, irmãs. Renovar nossas forças. Deus chama Gideão de homem valente. Aonde? No lagar escondido, malhando o trigo. Deus, Ele reduz 30.000 homens para 300. Para deixar claro que a vitória não seria humana. Seria divina. Quando Deus, Ele intervém, Ele tira todo o excesso da nossa força. Sabe para quê? Para nós viver na dependência total dEle. Muitas vezes Ele nos coloca em lugares só para nós nos posicionar como dependentes total dEle. Louvado é o teu nome, Senhor. Deus diminui os recursos para aumentar a tua fé. Aleluia. Deus, Ele não deu espada para aqueles homens lutarem. Deu cântaros, tochas, trombetas. A arma que o Senhor vai te dar não é algo que você espera. Não é algo que você conhece. O Senhor falou muito forte hoje. Filha, Aleluia. não será a arma que você está acostumada. Não será. Aleluia. Será uma arma diferente. Mas para você poder ver o sobrenatural, a minha intervenção no que você está pedindo. Não foi a força de Gideão que ganhou aquela guerra. Foi a intervenção de Deus. Eu quero te dizer, mulher, que lagar não é o teu fim. É o processo. Aonde Deus extrai o melhor de nós. Podemos estar no lagar, sim, podemos estar. Mas nós não vamos morrer lá. Nós não vamos morrer lá. Porque nós decidimos não parar, não retroceder. E quando Deus diz assim, saia, pois o tempo de lagar terminou.